Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao YouTube da Corner Pro. Quase um ano e meio depois estamos de volta aqui no YouTube. Quem não nos tem acompanhado no Instagram, nós temos feito muito mais conteúdo para lá e para o TikTok, mas hoje decidimos trazer aqui um vídeo para o YouTube, até porque é um tema especialmente importante e que não dá para fazer num vídeo de um minuto e meio. Como vocês podem ver pelo título, é sobre a análise pré-live, o porquê de ser importante, os pilares que eu utilizo para os meus jogos. Então, porquê é que é importante analisarmos o jogo pré-live? Para mim, analisar um jogo pré-live significa estar o mais bem preparado possível. Isto significa que quando houver um jogo, eu já vou saber antemão como é que as equipas se comportam, qual é que é o possível cenário para o jogo, porque isto eu vou analisar se as equipas estão de facto a lutar por alguma coisa, se um empate ou não se exporem muito, se acaba por ser bom para elas. E isso é tudo dentro da análise pré-live e que é bastante crucial para a análise de jogo. Quem só vai à página ao vivo e depois acaba por entrar nos jogos sem qualquer contexto, nem vê tabela classificativa, não vê como é que as equipas se comportam, isso pode ser dar um pé a longo prazo e é precisamente isso que este vídeo, pelo menos da minha parte, vou tentar combater para que vocês não cometam esse erro. Hoje é dia 5 de Fevereiro, como podem ver aqui dentro do site, vamos utilizar um jogo de exemplo do Man United contra Tottenham. Eu ainda não analisei este jogo, mas vamos analisar agora. Qual é que é a primeira coisa que eu faço? Carrego aqui, isto são as notas do jogo que nós escrevemos para depois utilizar em live e ficar aqui tudo guardado. Pilares da análise que eu faço primeiro. Venho aqui à tabela classificativa e vejo qual é que são as posições das equipas. Neste caso o United é quarto, o Tottenham é 14º. Este é o primeiro pormenor. Qual é que é o segundo que eu vejo? Qual é que é o comportamento da equipa da casa a jogar em casa e do visitante a jogar fora? Neste caso temos o Man United em quarto. Eu escreveria isto aqui. Man United em quarto, contra Tottenham em 14º. O United joga em casa nos últimos 5 jogos, podemos ver que tem 3 vitórias, 2 empates, vem bem. O Tottenham a jogar fora, apesar de ser 14º a jogar fora, é uma equipa bastante consistente. Podemos ver que a jogar em casa é uma das piores equipas do campeonato, mas a jogar fora está em boa forma, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, mas também podemos ver que nos últimos 5 jogos apenas uma vitória. Este seria então o primeiro pilar. Eu vou escrever aqui tabela classificativa geral, casa e fora. Eu não vou escrever todas as notas, senão vamos estar aqui muito tempo. Qual é que é o segundo pilar? Venho aqui à tabela dos jogos e vejo como é que as equipas têm comportado. Últimos 5 jogos vemos que o United vem de 3 vitórias consecutivas. Ao meme, será que é desta vez que eles vão conseguir as 5 vitórias e o outro adepto vai cortar o cabelo? Não sabemos, mas podemos ver aqui também em casa que os últimos 10 jogos não são assim tão famosos. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 3 empates, mas vem de 2 vitórias importantes, inclusive é contra o Manchester City, relembrando que com o Carrick eles só têm vitórias. Outro ponto na análise pré-live, na tabela dos jogos. Perceber como é que o United joga contra adversários parecidos. Sabemos que o Tottenham em classificação geral não está assim muito bem, sabemos que se calhar a posição normal seria ali entre um 6º e um 9º lugar, portanto é precisamente isso que eu vou ver aqui. Como podem ver entre parênteses, podem ver como é que a equipa estava em termos classificativos nesse jogo. Aqui contra o Fulham, 6º, 7º, ganhou, adversário parecido. Adversário muito mais forte ganhou. Aqui também isto foi para a taça. Equipa rebaixada, Newcastle, podemos pôr no mesmo patamar que o Tottenham. O United ganhou. Aqui contra o West Ham também baixo. Brighton, podemos dizer que atualmente está ali no patamar do Tottenham, também ganhou. E contra o Sunderland também ganhou. Ou seja, o que é que podemos tirar aqui? O United em casa contra as equipas de grau mais elevado ou patamar parecido até se tem comportado bem. Os deslizes foram mais contra equipas que estão no fundo da tabela, como podemos ver aqui o Everton, o West Ham, o Bournemouth e o Wolverhampton. Continuando, aqui no Tottenham íamos fazer o mesmo exercício. Ou seja, aqui isto foi para a taça, mas o Tottenham perdeu. Contra o Arsenal perdeu. Champions League também perdeu. Newcastle empatou. Nottingham perdeu, mas adversário bem mais inferior. O Palace acabou por vencer. O Brentford empate a 0. Contra o Bournemouth, que neste momento é um adversário parecido, 3-2.
contra o Burnley também empatou. Ou seja, isto indica que o Tottenham realmente tem tido muitas dificuldades, mesmo contra adversários mais parecidos, e podemos ver por esta tabela dos últimos 10 jogos que esta boa forma, ou pelo menos são a quarta equipa melhor a jogar fora, vem muito do início da época e não agora. Portanto, isso também é aqui um pormenor a ter em conta. O que também temos de ter em conta é aqui os golos marcados, ok? Podemos ver que em 12 jogos marcaram 20 golos, é muito golo, e podemos inclusive ver aqui que nos últimos 10 jogos apenas em 3 não fizeram golo, e foi aqui contra o Brentford, contra o Nottingham e contra o Newcastle para a taça. De resto, tanto na Champions League como para o campeonato até têm conseguido marcar, e isso é um pormenor que também temos de ter em conta. Ou seja, aqui o segundo pilar, vamos colocar últimos jogos, tanto a jogar em casa, fora e geral. Mas não esquecer jogos contra as equipas parecidas. Um terceiro ponto igualmente importante é aqui o confronto direto, vermos como é que as equipas se comportam a jogar entre si, acaba por criar aqui um cenário ainda mais seguro para aquilo que podemos trabalhar em live. Podemos ver aqui antemão que, por norma, têm sido jogos para over. Temos aqui este resumo: 7 em 8 dos últimos jogos ocorreu o over 0.5, ambas marcam 4 em 8, o over 2.5 é 63%, e isto está praticamente tudo em verde. Se formos aqui a Old Trafford, os últimos 2 jogos acabou mesmo por acontecer tanto o over 2.5 como aqui tivemos um 2-2, ou seja, realmente um jogo para golos. Aqui eu não dou muita importância porque isto seria no estádio do Tottenham e não é isso que estamos aqui a analisar. Ou seja, aqui colocaria confronto direto histórico em casa da equipa a jogar em casa. Depois disto, já temos aqui uma imagem mais ou menos parecida, ou seja, temos uma imagem a formar-se, desculpem, já não tenho jeito aqui para fazer vídeos para o YouTube. Temos aqui um cenário que nos indica que são equipas que têm feito bastantes golos, novamente aqui em casa, o United 23 golos marcados, 15 sofridos, o Tottenham 20 golos marcados, 17 sofridos. No confronto direto em Old Trafford também temos tido aqui um over 2.5 recorrente. Temos aqui então a pintura a aproximar-se para o over 2.5. Aqui, se olharmos para a classificação, o United em quarto diz-nos que está a trabalhar para a Champions ou lugares europeus. O Tottenham precisa urgentemente de pontos, tem 29, apenas mais 9 do que a linha d'água. E também podemos ir ver aqui os próximos jogos. O United joga contra o West Ham, depois o Everton e o Crystal Palace e Newcastle. Ou seja, vai ter aqui jogos acessíveis, portanto este jogo contra o Tottenham acaba por não criar aqui uma grande pressão. Já para o Tottenham, se utilizarmos o mesmo raciocínio, indo aqui à parte dos últimos jogos, deixem só a página carregar, podemos ver que vão jogar contra o Newcastle, difícil, Arsenal, difícil, Fulham, ok, e Crystal Palace também ok, se bem que Fulham e Crystal Palace acabam por estar aqui quase no mesmo patamar do Tottenham este ano. Ou seja, temos aqui que os próximos 5 jogos não são nada fáceis para o Tottenham, e o Tottenham tem aqui uma forte pressão para ganhar. Ou seja, a pintura para um jogo de over ganha aqui ainda mais sentido. Novamente a pressão está do lado do Tottenham, o United está mais calmo e pode jogar com isso a favor. Mais um pilar, ver os próximos jogos. Aqui um último pilar, iria aqui à tabela de golos. O que me chama mais a atenção então é aqui a tabela dos últimos golos por intervalo, e aqui vai dar para perceber como é que as equipas se comportam e se há aqui algum pormenor importante. Podemos ver que claramente 66 FT é onde as equipas marcam mais golos. O United em 60% dos jogos envolveu-se, marcou ou sofreu pelo menos um golo. O Tottenham já foi em 70% dos jogos. Muito golo acontece nos últimos 15 minutos de cada equipa. Podemos ver aqui também na tabela de tendências que é de facto nos 76 FT que acaba por ocorrer. Ou seja, atenção aos 76 FT. Aqui também iria à tabela de previsão de resultado, mas mais para ver aqui as tendências. Novamente ganhamos aqui mais uma caneta para um jogo de over. Outra tabela realmente importante para mim é aqui primeiro a marcar, e isto eu utilizo para tentar perceber como é que as equipas se comportam quando há golo e se há alguma tendência para inaugurar em marcador. Podemos ver que o United em casa tem sido muito forte, em 80% dos jogos tem marcado primeiro.
que corresponde também com o Tottenham não marcar tanto o primeiro golo. O que é que também podemos tirar daqui? O United, quando marca, tende a sofrer. 63% dos jogos ganha quando marca primeiro, ou seja, aqui muita tendência para concederem um empate ou perderem. E o Tottenham, quando marca, também não tende a segurar o jogo. Vemos aqui que apenas 40% desses 50% é que acabou por vencer. Aqui, primeiro a sofrer e depois marcar, vemos que o United não tem, ou seja, sofreu em 2 jogos, não marcou. O Tottenham acabou por conseguir. Primeiro a marcar e depois sofrer, podemos ver então que são equipas que acabam por sofrer. O United um pouco mais baixo, mas o Tottenham realmente acaba aqui por 60% das vezes. O que é que isto diz-nos? Diz-nos que o United, quando marca um, se calhar tem a tendência para marcar o segundo, mas tende a sofrer ali o 2-1 ou o 2-2, ok? Ou seja, aqui tendência novamente para golos. Ou seja, o United marca, tende a marcar pelo menos mais um. O Tottenham, quando marca, tende a conseguir repostar, digamos assim. Portanto, fica aqui mais uma dica, digamos assim, para o over 2,5. A última tabela que eu dou particular importância é aqui na análise do XG. Vemos aqui que o Man United e o Tottenham criam muitas oportunidades de gol. Temos aqui 1.83, isto é muito. 1.23 também é algo de relevante. E em performance defensiva vemos que concedem muitas oportunidades de gol para os seus adversários. Tanto é que temos aqui a tendência do jogo é over. Ou seja, já perceberam aqui que, aliás, antes de irmos aí, vemos aqui tabela de golos, temos golos por intervalo, tabela CS apenas para tendências, tabela do primeiro a marcar e tabela do XG. Portanto, temos aqui muita tendência para over, esse ponto que provavelmente eu trabalharia em live. O que é que eu depois também vou fazer? Com base nisto, eu avalio dependendo dos meus métodos de trabalho. Trabalhar overs é realmente o meu método de trabalho, mas eu também trabalho em match odds, tanto no back favorito, como lei favorito, como a correção dos overs. Dando um exemplo, este jogo tem aqui realmente muita tendência para over. Há pressão, nomeadamente para o Tottenham, jogar, mas o United também tem estado bem e inaugura muitas vezes o marcador. Ou seja, este não era um jogo que eu fosse procurar a correção do over 2,5, que neste momento está a 1.52. Mas dando aqui um exemplo em que seria um jogo onde as equipas têm tido dificuldades a marcar, contra adversários parecidos têm tido under, e o confronto direto também indicava under. E aqui na tabela de golos indicava pouca probabilidade de golos nos primeiros 15, 20 minutos. Eu se calhar entraria na correção do over, aproveitaria aqui uma subida de 1.52 a 1.8, depende do jogo obviamente, mas seria também essa tendência para trabalhar. Se o United realmente fosse aqui uma equipa de domínio claro frente a estes adversários, se eu não acreditasse no Tottenham, se calhar eu apontaria aqui para trabalhar a favor do United após o Tottenham marcar golo, mas como não tenho aqui tendência para reviravoltas nem para marcar se sofrerem o primeiro golo, acabo por não colocar esse back United aqui na equação. Por isso, como podem ver, aqui a análise vai-nos dizer muito daquilo que depois podemos trabalhar. Ou seja, neste jogo em específico, para mim, eu só iria trabalhar o over e não trabalharia o resto. Como é que eu posso trabalhar aqui? Vou levar para live, a minha intenção não é entrar no over 2,5 ao vivo, é esperar ali 15, 20 minutos, se não surgir o golo, tentar ali à volta dos 20, 25 minutos, então explorar o over 2,5, obviamente caso o jogo continue aberto. Se sofrer golo, tiraria o profit, se não acontece, fecharia ali por volta do intervalo em red e levaria o jogo então para os últimos 15 minutos, porque sei que aqui há uma forte tendência para acontecer golo. E isto aqui, como já fizemos a análise, que se o Tottenham está com muita mais pressão para tirar algo deste jogo, seja um empate ou uma vitória, porque os próximos 5 jogos vão ser realmente difíceis, então se o Tottenham tiver a empatar ou a perder, um over limite parece-me aqui uma boa entrada para este jogo. Resumindo, a análise pré-live serve muito para planear os vossos jogos, principalmente num dia de sábado em que podemos ter muitos jogos. Se conseguirem fazer esta análise e filtrar, vai ser tudo de bom para vocês. Mesmo que o dia seja em red, vocês sabem que
prepararam o jogo, trabalharam aquilo que vocês tinham planeado. Se acontecer, ainda bem, se não aconteceu, há muitos mais dias, mas esta, para mim, é a forma correta de trabalhar. A análise pré-live e todos estes pilares que eu disse, tabela classificativa geral, casa e fora, os últimos jogos, comportamentos contra equipas parecidas, o confronto direto, como é que as equipas se comportaram a jogar no estádio onde vão jogar, e a aba golos, golos por intervalo, tabela CS para as tendências, tabelas do primeiro a marcar e a tabela do XG. Por isso, este vídeo foi da análise pré-live. Espero que tenham gostado. Se ainda não nos seguem no Instagram, sigam, estamos a fazer muito conteúdo, tanto lá, TikToks, etc, etc. E é isso, espero que tenham gostado. Um forte abraço e vemo-nos em breve. Espero que não seja daqui a 1 ano e meio.